Imagine só, um dia ensolarado de março no ano de 1133, quando nasceu um dos monarcas mais marcantes da história inglesa. Não qualquer lugar, mas na encantadora região de Le Mans, no coração da Normandia, norte da França. Esse homem seria lembrado para sempre como Henrique II, um nome que ecoa poder e transformação. Seu pai, Godofredo, o Conde de Anjou, era um líder de visão, dono de vastos territórios que se estendiam por boa parte do noroeste e centro da França. Uma época turbulenta, em que o reino francês se dividia em feudos poderosos e disputas acirradas. Mas Godofredo não era apenas um governante, era um estrategista, casado com uma mulher que carregava em suas veias o sangue dos maiores soberanos da Europa. Falamos de Matilde, a imperatriz, filha de Henrique I da Inglaterra. Sua linhagem? Nada menos que o próprio Henrique V, o Sacro Imperador Romano-Germânico. Um legado que mais tarde se revelaria decisivo para o destino de seu filho. Afinal, Matilde não era qualquer nobre. Era herdeira direta de um rei que, por sua vez, descendia de Guilherme, o Conquistador, aquele que em 1066 cruzou o Canal da Mancha com suas tropas e mudou para sempre o curso da história inglesa. Henrique I, avô do nosso protagonista, não era o herdeiro óbvio. Era o quarto filho de Guilherme, mas a sorte, ou o destino lhe sorriu. Com a morte de seus irmãos, assumiu o trono em 1100, consolidando um reinado que parecia promissor. Seu único filho legítimo, Guilherme Adelin, era a esperança da sucessão, até que a tragédia o naufrágio do White Ship, em 1120, levou embora não só o jovem príncipe, mas também a estabilidade da coroa. De repente a Inglaterra ficou sem um herdeiro claro. Foi então que Matilde entrou em cena. Henrique I, já em seus 50 anos e sem opções, viu nela a única saída. Sua filha seria sua sucessora. Um plano ousado para a época, afinal, uma mulher no trono? Poucos acreditavam que daria certo. Mas Matilde não estava sozinha. Ao seu lado, Godofredo de Anjou, seu marido, um aliado leal apesar das tensões familiares. Juntos, eles garantiriam que o pequeno Henrique, ainda uma criança de 2 anos, fosse reconhecido como legítimo herdeiro de seu avô. Porém, a história gosta de pregar peças. Henrique I faleceu em dezembro de 1135, e o que deveria ser uma transição tranquila virou um caos. Seu sobrinho, Estevão de Blois, neto de Guilherme, o Conquistador, não perdeu tempo. Assumiu o trono inglês em um golpe audacioso, mergulhando o reino em quase 2 décadas de guerra civil. Um período conhecido como a anarquia, onde lealdades se dividiram, batalhas se multiplicaram e o futuro de Henrique ficou pendurado por um fio. Mas a resistência não se calou. Matilde e Godofredo lutaram incansavelmente para garantir que o direito de seu filho fosse reconhecido. E em 1154, depois de anos de conflitos sangrentos, Henrique finalmente ascendeu ao trono. Não como um mero sucessor, mas como um rei determinado a restaurar a ordem e redefinir o poder real. E falando em poder, você já parou para pensar como a liberdade que desfrutamos hoje foi forjada em tempos como esses? Antes da Magna Carta, os súditos viviam à mercê de decisões arbitrárias. Esse documento revolucionário, nascido justamente no reinado de Henrique II, tornou-se o alicerce das liberdades que valorizamos até hoje. Um lembrete de que a história não é apenas sobre reis e batalhas, mas sobre ideais que resistem ao tempo. Se você se fascina por essas histórias de poder, intrigas e transformações, há um lugar onde pode mergulhar fundo nelas: o Magellan TV, uma plataforma de streaming repleta de documentários que exploram desde a antiguidade até os mistérios da ciência moderna. De dramas históricos a investigações criminosas, passando por episódios exclusivos, como o que desvenda os segredos por trás da Magna Carta. Há conteúdo para todos os gostos. E o melhor, sem anúncios, com acesso ilimitado em qualquer dispositivo, por um valor que cabe no bolso, menos de R$ 5 por mês no plano anual. 20 anos de turbulência separaram a morte de Henrique I da coroação de Henrique II. 20 anos que provaram que mesmo nos momentos mais sombrios, a determinação pode mudar o curso da história. E hoje, séculos depois, ainda podemos aprender com essas lições, seja nas páginas dos livros ou nas telas do Magellan TV. Afinal, o passado não é apenas um registro, é um convite para entendermos quem somos. Mas a história não se escreve apenas com espadas e coroas, ela se tece com alianças que desafiam o tempo. E foi assim que, em meio ao caos da anarquia, uma mulher de visão e um jovem herdeiro começaram a traçar o destino de um império. Imagine o cenário: a Inglaterra dilacerada por 2 décadas de conflitos, com barões ambiciosos multiplicando-se como sombras em um tabuleiro de xadrez. Cada movimento era uma jogada de risco, cada aliança, uma aposta contra o destino.
E no coração desse turbilhão uma figura se destacava, Matilda, a imperatriz que se recusava a curvar-se. Ao seu lado, Geoffrey de Anjou, um homem cuja astúcia era tão afiada quanto as lâminas que defendiam seus domínios. Juntos, eles não apenas resistiram, eles semearam o futuro. Seu filho, Henrique, ainda uma criança quando a tempestade começou, seria a colheita dessa determinação. Em 1139, Matilda não esperou pela sorte, ela tomou a iniciativa. Com uma invasão ousada ao sul da Inglaterra, ela provou que a coragem não tem gênero. Os nobres hesitaram, os aliados vacilaram, mas os foutos conquistados, Bristol, o bastião inquebrantável, tornaram-se os alicerces de uma resistência que Stephen de Blois jamais conseguiria apagar. Enquanto a França, com suas paisagens de Honfleur e os ventos de Normandia, servia de refúgio e estratégia, a guerra pela Inglaterra continuava. E continuaria porque a anarquia não era um acidente da história, era o preço de um reino que se recusava a ser dominado sem luta. Os anos 1140 foram um redemoinho de traições e triunfos. Henrique, então um menino de 7 anos, poderia ter sido apenas mais uma vítima das ambições alheias. Mas ele foi moldado para governar. Em Anjou, sob o teto de seu pai em Angers, aprendeu com Pedro de Songe, um mestre que transformava palavras em armas e sabedoria em poder. Aos 9 anos, já se falava de seu destino. Bristol, a cidade que resistira a Stephen, seria seu primeiro campo de batalha simbólico. Ali, entre as ruínas e as esperanças, Henrique começou a entender que um rei não nasce, ele é forjado. E forjado ele foi. Aos 14 anos, em 1147, já não era mais um espectador, era um estrategista. Sua primeira expedição militar à Inglaterra não foi um capricho de adolescente, foi um aviso. Normando de sangue, mas inglês de direito, ele reclamava o trono que lhe haviam negado. E enquanto Stephen lutava para manter um reino dividido, Henrique tecia alianças que fariam tremer até os muros de Londres. David da Escócia, um rei que entendia o valor de um herdeiro promissor, estendeu a mão. York, a joia do norte, quase caiu em suas mãos em 1149, um golpe que, se bem-sucedido, teria reescrito o mapa do poder anos antes. Mas a história gosta de surpresas. E a maior delas veio de além-mar. Enquanto Henrique aperfeiçoava suas jogadas na Inglaterra, Luís VII da França retornava da Segunda Cruzada, não como um conquistador, mas como um homem marcado pela derrota e pela dúvida. Seu casamento com Eleanor de Aquitânia, uma das mulheres mais poderosas da Europa, era um contrato sem amor, um acordo sem herdeiros. E quando o destino oferece uma segunda chance, os grandes sabem aproveitá-la. Em 1152, com um gesto que ecoaria pelos séculos, Henrique e Eleanor uniram-se. Ela 30 anos, 2 filhas e um divórcio escandaloso. Ele 19 anos, ambição sem limites e um nome que já fazia os barões tremarem. Aquitânia, um território mais vasto que a própria França, passou para suas mãos como um dote real. De repente, Henrique não era mais um pretendente. Era o homem que detinha metade da Europa Ocidental. E quando, em 1151, Geoffrey de Anjou faleceu, o legado estava pronto para ser reclamado. Normandia, Anjou, Maine, todos se curvaram ao novo duque. A França olhava com desconfiança. A Inglaterra com esperança. E Stephen? Ele já era um rei sem reino, um nome sem futuro. Porque a história não pertence aos que esperam. Pertence aos que ousam. E Henrique, com Eleanor ao seu lado, estava prestes a provar isso de uma vez por todas. O divórcio de Eleanor não foi uma mera formalidade, foi um terremoto político. Em março de 1152, o Papa Eugênio III, com uma velocidade suspeitamente conveniente, anulou seu casamento com Luís VII. 12 semanas depois, o Duque da Normandia já estava a caminho. Não por acaso. A França sussurrava que Eleanor havia escolhido seu próximo marido antes mesmo que o primeiro fosse descartado. Luís, humilhado, viu seu reino encolher não apenas em território, mas em prestígio. E o pior, ele sabia que a mulher que um dia fora sua rainha agora segurava nas mãos o destino de metade da Europa. Porque Eleanor não trouxe apenas seu dote. Ela trouxe Aquitânia, um território tão vasto e rico que faziam os barões franceses tremerem. De repente, Henrique não era mais apenas o ambicioso duque da Normandia. Era o senhor de um império que se estendia dos penhascos gélidos da Inglaterra às vinhas douradas do sul da França. Luís VII, ainda lambendo suas feridas, tentou protestar. Reuniu seus nobres, brandiu ameaças, até mesmo arriscou uma guerra. Mas durou meses, não anos. Porque em 1153, a realidade era inegável. Henrique já governava mais terras do que o próprio rei da França. E enquanto Luís se debatia em sua frustração, o jovem duque, agora um homem feito, olhava para o norte,
onde um trono ainda mais cobiçado o aguardava. A Inglaterra de Estevão sangrava. 20 anos de anarquia haviam transformado o reino em um campo de batalha onde lealdades eram moedas de troca e castelos mudavam de mãos como peões em um tabuleiro. Mas Estevão, outrora um rei forte, já não era mais que uma sombra. Seus aliados desertavam. Seus filhos, eram promessas frágeis demais para segurar um cetro. E então, em 1153, o inevitável aconteceu. Chester, a joia do norte, abriu seus portões para Henrique. Não por conquista, mas por escolha. Os barões ingleses, cansados do caos, viram no duque normando não um invasor, mas um salvador. O que se seguiu não foi uma guerra. Foi um xadrez mortal, onde cada movimento de Estevão era respondido com uma jogada mais ousada de Henrique. Até que em 1154, o velho rei, exausto, doente, traído até pelo próprio corpo, assinou o que a história chamaria de Tratado de Wallingford. Um documento que não era rendição, mas um reconhecimento sombrio. Estevão manteria a coroa até sua morte. Depois, o trono seria de Henrique. O jogo estava acabado. E quando, em outubro daquele mesmo ano, Estevão fechou os olhos pela última vez, não houve luto prolongado. Não houve disputa. Porque a Inglaterra já sabia, seu novo rei não era um estrangeiro. Era um homem que aos 21 anos, já governava mais terras do que qualquer monarca europeu desde Carlos Magno. Um homem cujo sangue corria nas veias de conquistadores de Guilherme, o Conquistador, a seu próprio pai, Geoffrey o Astuto. Um homem que ao subir ao trono em Westminster, não se curvou à tradição. Ele a redefiniu. Os cronistas o chamariam de Plantageneta, um nome nascido de uma lenda do broto amarelo que Geoffrey de Anjou usava como símbolo. Mas Henrique não precisava de lendas. Sua dinastia não seria forjada por flores, mas por aço e ambição. Porque quando ele olhou para seu reino, da Escócia aos Pirineus, dos mares da Irlanda aos campos de Flandres, não viu limites. Viu um império. E o mundo, pela primeira vez em séculos, tremeu. 1154 não foi um ano qualquer. Foi o ano em que a Europa despertou para um novo pesadelo, ou para os sábios, para uma nova era. Henrique II não herdou um reino. Ele tomou um império. E não qualquer império, um colosso que se estendia dos penhascos gélidos da Escócia aos vinhedos dourados da Aquitânia, das brumas irlandesas às planícies de Flandres. Um território tão vasto que até o sol parecia hesitar antes de se pôr sobre suas fronteiras. Imagine só, a Normandia, terra de seus antepassados, onde a areia ainda guardava o sal das lágrimas de Haroldo e o eco dos cascos de Guilherme, o Conquistador, não era uma província. Era um aviso. Um lembrete de que o sangue plantageneta não conhecia limites. E então havia a Aquitânia, a Aquitânia, um dote real tão rico que até os poetas trocavam versos por mapas. Eleonor, sua rainha, não lhe trouxe apenas uma coroa, mas um continente. Maine, Anjou, Gasconha, nomes que soavam como promessas em lábios ambiciosos. O país de Gales? Um protetorado à espera de ser dominado. A Irlanda? Uma página em branco pronta para ser escrita com ferro e fogo. Mas Henrique não se contentava com o que já possuía. Ele queria o que ainda não existia. A Bretanha, com suas florestas e lendas, caiu como um fruto maduro em 1180, selada não pela espada, mas por um casamento porque até a diplomacia, em suas mãos, era uma arma. E a Escócia? A Escócia aprendia, a cada inverno, que a sombra de Westminster era longa demais para ser ignorada. Este não era um reino. Era um quebra-cabeças geopolítico montado com a precisão de um estrategista e a fúria de um homem que sabia que a história não premia os hesitantes. Dos portos de Dublin às muralhas de Toulouse, do Tâmisa aos Pirineus, cada pedra, cada rio, cada cidade respondia a um único nome. E esse nome não era rei, era imperator, um título que os cronistas sussurravam com temor, porque Henrique não governava. Ele reconfigurava. Mas quem era o homem por trás do império? Não um monarca sentado em tronos dourados, mas um gigante de ossos cansados e espírito indomável. Filhos de imperatrizes não nascem para serem comuns. Henrique Fitzsimples, sim, aquele Fitzsimples, herdeiro da sangue de Matilda e do orgulho de Anjou. Era alto demais para os salões, largo demais para as armaduras, vivo demais para os retratos. Seus olhos, um verde cortante como as colinas de sua Normandia, pareciam ver através dos homens. O cabelo, ruivo como fogo que consumia seus inimigos. E a postura? Um pouco curvada pelos anos, mas ainda assim imponente como um carvalho que se recusa a quebrar. Diziam que ele ria com facilidade, um riso que ecoava nos corredores de Westminster e acalmava os nervos dos embaixadores. Mas quem ousava cruzá-lo descobria que aquele mesmo homem podia explodir em fúria com a velocidade de um raio.
Era um paradoxo andante. O rei que caçava até o amanhecer e debatia teologia com bispos ao entardecer. O guerreiro que recompensava seus bobos com terras. Sim, aquela história de Roland, o peidador, e seus 30 acres em Hemingstone é verdadeira, porque até a flatulência tinha valor estratégico em seu reinado. O erudito que falava latim com fluência, normando com os barões, inglês com o povo, como se as línguas fossem meros dialetos de seu próprio poder. Henrique não sentava em conselhos. Ele dominava eles. Não esperava por relatórios. Ele exigia respostas. E quando a resistência surgia, como sempre surgia, ele a esmagava com a mesma indiferença com que esmagaria um inseto. Porque para ele traição não era um erro. Era um insulto à própria ordem do mundo. E então veio o primeiro teste. Não dos escoceses nem dos franceses, mas do sangue. Seu irmão, Godofredo de Anjou, ousou desafiá-lo em 1155, como se o título de conde pudesse rivalizar com o destino de um império. Godofredo queria sua parte, Onomumene, as migalhas que caíam da mesa de Henrique. Mas o rei não negociava com irmãos. Ele os aniquilava. A campanha foi rápida, brutal, eficiente. Até fevereiro de 1156, Godofredo não tinha mais um exército. Não tinha mais um título. Não tinha mais nada, exceto a lição que todos os que ousavam cruzar Henrique II aprendiam cedo ou tarde. A misericórdia era um luxo que ele só concedia aos mortos. Porque vivos, seus inimigos eram perigosos. E Henrique não governava um reino de perigos. Governava um império de certezas. O trono de Henrique II não se construía apenas com espadas e alianças forjadas no sangue. Construía-se com leis, com ordem, com um sistema tão implacável quanto o próprio rei. Enquanto Godofredo de Nantes apodrecia no esquecimento, Geoffrey, o novo conde de Nantes, tornava-se mais uma peça no tabuleiro de Henrique. Mas não uma peça qualquer. Um exemplo. Uma demonstração de como a lealdade era recompensada e a traição esmagada. Os nobres franceses que juravam fidelidade ao Plantageneta não faziam por amor, mas por cálculo. Porque sabiam que sob o cetro de Henrique, a independência não era um direito, era uma concessão. E concessões podiam ser revogadas com a mesma facilidade com que eram concedidas. Geoffrey morreu em 1158. Uma morte conveniente. Um espaço vazio no mapa, rapidamente preenchido pela mão de ferro do rei. A França tremia, mas não por medo do caos, pelo contrário. Tremia porque, pela primeira vez em décadas, alguém impunha uma ordem que não pedia permissão. Henrique não governava territórios. Ele dominava vontades. E o império crescia. Não por acaso, mas por design. Cada casamento arranjado, cada aliança selada, cada lei decretada era um tijolo na fortaleza que ele erguia. Matilde, sua mãe, havia lhe ensinado o valor da paciência e da estratégia. Os cistercienses, com suas reformas austeras, lhe mostravam como a disciplina podia dobrar até os mais rebeldes. E os bispos, eram peões que se moviam entre o divino e o terreno, úteis demais para serem ignorados. Mas entre todos eles, um nome se destacava, Thomas Becket. O Lorde Chancelor não era apenas um servo leal. Era um gênio. Um homem que entendia que o poder não se exercia apenas com punhos cerrados, mas com pergaminhos bem redigidos, com selos reais pressionados sobre cera quente, com um sistema que funcionasse mesmo quando o rei estivesse do outro lado do canal. Henrique viu nele o que poucos enxergavam. Não um clérigo, mas um arquiteto. Um homem capaz de transformar o caos feudal em algo que se aproximasse de um Estado. E assim nasceu a máquina. Os inquértos varreram o reino como uma maré alta, arrastando consigo a corrupção dos xerifes e a arrogância dos barões. As ordenanças de 1170 não eram sugestões, eram decretos. Os bosques reais, antes terra de ninguém onde a lei do mais forte prevalecia, agora tinham limites traçados a tinta e sangue. A Assise of the Forest não era uma recomendação, era um aviso. Quem desrespeitasse as regras do rei aprendia, cedo ou tarde, que as florestas não eram o único lugar onde se podia perder a cabeça. Mas Henrique não se contentava em governar, ele queria perpetuar, e para isso precisava de herdeiros. 8 filhos, uma dinastia forjada em berços e campos de batalha. Matilda e Leonor, casadas com duques e reis, tecendo alianças que estendiam os tentáculos Plantageneta até a Saxonia e Castela. Ricardo o Leão, cujo nome já ecoava como um presságio de glória e sangue no Oriente. João, ainda uma criança, mas com olhares que já calculavam distâncias e traições. E Henrique, o jovem, o primogênito, o herdeiro, o homem que deveria carregar adiante o legado de um pai que não aceitava meias medidas. Mas legados não se herdam sem lutas.
E Henrique II, que havia esmagado reis e condes, que havia dobrado a igreja e domado a nobreza, agora olhava para seus próprios filhos e via algo que nenhum inimigo externo jamais lhe inspirara: dúvida. Porque um império construído sobre certezas não podia permitir que o sangue se voltasse contra o sangue. E quando os leões crescem, eles não se contentam com migalhas do banquete. Eles querem o trono. E então veio a fratura. Porque um homem que dobrara reinos não podia dobrar um só homem, especialmente quando esse homem vestia a púrpura de Canterbury e carregava nas mãos não uma espada, mas a chave dos céus. Henrique II havia escolto Thomas Becket ao trono eclesiástico como quem coloca um peão no tabuleiro, certo de que a peça se moveria conforme sua vontade. Mas o tabuleiro era de Deus e as regras, escritas em sangue e ouro desde os dias de Gregório Magno. O que começou como um murmúrio em 1163 tornou-se um terremoto em 1164. Becket, o antigo chanceler, aquele que rira nos banquetes reais, que selara decretos com o sinete do leão, que bebera do mesmo cálice que Henrique, agora ergueu-se como o anjo da resistência. A igreja não é vassala do rei, declarou, enquanto as constituições de Clarendon, aquelas leis que Henrique imaginara serem o laço final entre trono e altar, eram rasgadas pelo vento das excomunhões. O rei, acostumado a ver seus éditos transformados em pedra, viu-se diante de um homem que transformava éditos em cinzas. E então, a traição mais cortante, o exílio. Becket fugiu para a França como um lobo ferido, e Henrique, que jamais permitirá que um inimigo respirasse além de seu alcance, viu-se obrigado a assistir de longe, enquanto o arcebispo tecia alianças com o Papa, com Luís VII, com todos aqueles que sorriam ao ver a Inglaterra sangrar. O império que ele construíra com mão de ferro agora tremia não por invasores, mas por um só homem, um homem que ironicamente ele próprio coroara. Mas Henrique II não era homem de curvar-se. Se Becket queria guerra santa, teria guerra. Se queria martírio, teria martírio. O rei moveu suas peças, confiscou terras da igreja, exilou clérigos, apertou o cerco até que até os bispos mais fiéis tremessem. E quando, em 1170, Becket voltou triunfante, intocável, como se vestisse não apenas a mitra, mas a própria armadura de Deus, Henrique, em um acesso de fúria que ecoaria pelos séculos, teria sussurrado, ou gritado, a história gosta de ambas as versões, aquelas palavras que selariam seu destino: quem me livrará desse padre turbulento? 4 cavaleiros ouviram. 4 espadas responderam. E na tarde de 29 de dezembro, enquanto a neve caía sobre Canterbury, o sangue de Thomas Becket manchou o pavimento da catedral, não como o fim de um homem, mas como o nascimento de um mito. Henrique, que imaginara esmagar a rebelião com um golpe, viu-se diante de algo muito pior: um santo, um mártir, um símbolo que transformaria sua luta em heresia e seu nome em maldição. Porque agora cada altar da cristandade arderia com a história do arcebispo assassinado. Cada peregrino que ajoelhasse em Canterbury seria uma acusação silenciosa. E cada rei que ousasse desafiar a igreja olharia para Henrique II e veria não um vencedor, mas um aviso. O leão havia mordido demais. E o império, construído sobre leis e sangue, descobria tarde demais que até os reis têm limites, especialmente quando desafiam não apenas homens, mas a própria ideia de divindade. Mas a história, cruel em sua ironia, reservaria a Henrique um último golpe. Seus filhos, aqueles leões que ele tanto temera, agora rosnavam além das fronteiras do reino. E enquanto a Europa inteira murmurava sobre o martírio de Becket nas sombras, a dinastia Plantageneta preparava-se para devorar a si mesma. Eis que o jogo de poder, antes disfarçado em cortesia e promessas, descambava para a guerra aberta. Henrique, o rei que acreditava dominar até os ventos, viu-se enredado numa teia de sua própria feitura, as Constituições de Clarendon. Aquele documento que deveria ser seu cetro sobre a igreja, transformará-se em pólvora. Becket, o antigo chanceler que beijara suas mãos, agora erguia as delas em desafio, não como súdito, mas como primaz de uma fé que não se curvava a coroas. O rei, cego pela fúria, não percebeu que cada multa imposta, cada propriedade confiscada dos domínios de Becket, era um prego a mais no caixão de sua própria autoridade. 30.000 libras, uma fortuna que hoje equivaleria a dezenas de milhões, exigidas como resgate pela lealdade de um homem que já não tinha preço. Mas Becket, com a serenidade de quem sabe que a história não é escrita por espadas, mas por mártires, recusou-se a pagar. Não por teimosia, mas porque compreenderá algo que Henrique jamais admitiria. A igreja não era uma propriedade real, e Deus não negociava com reis. A fuga para Flandres não foi uma retirada, foi um cheque. Enquanto Henrique uivava ordens de seu trono em Westminster, Becket tecia alianças nos salões de Bruges e nas sombras do exílio papal.
Alexandre III, ele próprio um homem marcado pela perseguição, reconheceu no arcebispo não um fugitivo, mas um símbolo. A Europa inteira assistia, e o que começara como uma disputa por terras e tributos tornava-se um drama sagrado, um rei contra um santo em formação. 5 anos. 5 anos em que Henrique, o leão, descobriu que até os felinos mais ferozes podem ser domados pela paciência de um homem que nada tem a perder. Enquanto o rei se consumia em raiva, casando filhos como peões e esmagando barões sob seu calcanhar, Becket no exílio, tornava-se algo maior do que um arcebispo, tornava-se uma causa. Os murmúrios dos mosteiros ecoavam pelos reinos. O rei mata corpos, mas não pode matar a fé. E então, como um raio em noite serena, chegou a notícia. O Papa, após anos de silêncio calculado, absolveu Becket, não como um gesto de misericórdia, mas como um veredicto. Henrique, que se julgava acima de Deus e dos homens, viu-se forçado a ceder. O arcebispo voltaria, não como um vencido, mas como um vitorioso. E quando seus pés pisassem novamente a terra inglesa, não seria para se ajoelhar, mas para selar o destino de um rei que, em sua ibris, esquecera a primeira regra do poder: ninguém governa sozinho, nem mesmo um Plantageneta. A Inglaterra, com sua ironia cortante, assistia ao duelo entre dois titãs, um rei que se julgava intocável e um arcebispo que se tornará símbolo da resistência divina. Henrique, nosso astuto estrategista, acreditava ter domado a fera. Afinal, não fora ele quem, com um sorriso de falseta, receberá Becket de volta à pátria em julho de 1170. Um gesto calculado, uma trégua envenenada. O Papa, em sua sabedoria política, mediara o acordo. Mas que acordo era aquele se não a calma antes da tempestade? A Inglaterra, com seu olho clínico para o teatro do poder, sabia. Aquele abraço entre o monarca e o prelado era uma fachada. Sob a superfície, a lâmina já estava sendo afiada. E então veio dezembro. O primeiro dia do mês trouxe Becket de volta à terra que o expulsara, pisando o solo de quente como um homem que já não pertencia apenas aos homens, mas à lenda. 5 anos de exílio o haviam transformado. Ele não voltava como um clérigo humilhado, mas como um profeta armado de uma verdade inconveniente. Nem mesmo um rei pode desafiar Roma impunemente. Henrique, em seu palácio, deve ter sentido o peso daqueles passos. O que ele não podia prever, ou não quis, era que a história já escrevia seu próximo ato com tinta de sangue. 4 cavaleiros, 4 espadas, 4 homens que no calor de uma tarde de 29 de dezembro, fariam mais do que entrar na Catedral de Canterbury. Eles rasgariam o véu entre o sagrado e o profano. Não eram meros sicários, mas peões de um jogo muito maior, convenientes demais para um rei que nas sombras lavava as mãos. O arcebispo caiu sob seus golpes não como um homem, mas como um mártir, e a cristoindade inteira ouviria o eco daquele grito. A igreja, que Becket servirá até o último suspiro, transformaria sua morte em um clamor. Alexandre III, o Papa que antes mediara, agora canonizava. Em 1173, Thomas Becket não era mais um nome, era um santo. E Henrique, o católico devoto, o rei que beijara os pés de papas e cardeais, via-se diante de um dilema divino. Como negar envolvimento quando a Europa inteira sussurrava seu nome nos corredores do Vaticano? Como governar quando as portas das catedrais se fechavam para você? A excomunhão pairava sobre ele como uma espada de Damocles. O rei mais poderoso da cristandade reduzido a um suplicante. Henrique, o orgulhoso, o implacável, teve que se curvar. Não por amor a Becket, mas por medo de Roma. O acordo que seguiu, um beijamão diplomático, uma penitência pública em Avranches, foi menos uma reconciliação do que um armistício. O Papa ganhará. A Igreja ganhará. E a Inglaterra? A Inglaterra aprenderá uma lição que ecoaria por séculos. Quando o monarca desafia Deus, é o trono que treme. Mas enquanto o sangue de Becket ainda manchava os degraus de Canterbury, outro drama se desenrolava além-mar. A Irlanda, terra de reis brigões e clãs indomáveis, era o próximo tabuleiro de Henrique. Dermot MacMurrough, o deposto rei de Leinster, oferecia-lhe em bandeja o que nenhum Plantageneta ousara sonhar, um pé de cabra nas portas de uma ilha que por séculos resistira a romanos, vikings e normandos. Era 1169 quando Strongbow, aquele lobo normando de olho afiado e ambição ainda mais afiada, desembarcou com seus homens. Waterford caiu. Dublin caiu. E em menos de 2 anos, o mapa da Irlanda já não era o mesmo. Henrique, sempre o mestre do timing, não deixou a oportunidade escapar. Em 1171, ele próprio cruzaria o mar, não como conquistador, mas como árbitro. Os reis irlandeses, divididos e traídos por suas próprias rivalidades, não tinham chance. Rory O'Connor, o Alto Rei, viu seu trono desmoronar sob o peso de uma coroa estrangeira. A Irlanda não seria mais a mesma.
E assim, enquanto o fantasma de Bec ainda assombrava os sonhos do rei, Henrique Plantageneta estendia suas garras sobre uma nova terra. O império crescia. O legado se escrevia. Mas a história, como sempre, guarda suas ironias. Aqueles mesmos anos que viram a queda de Bec e a subjugação da Irlanda também plantaram as sementes de um futuro que Henrique jamais imaginaria. 3 séculos depois, outro Henrique, outro rei teimoso, outro homem que desafiaria Roma, olharia para trás e veria em Bec não um inimigo, mas um espelho. A reforma não nasceria do nada. Ela nasceria daqueles mesmos conflitos entre trono e altar que em 1170 ensanguentaram Canterbury. E a Inglaterra? A Inglaterra, sempre a Inglaterra, sairia dessas décadas não apenas maior em território, mas marcada por uma verdade inconveniente: o poder tem um preço. E às vezes esse preço se paga em sangue de santos e terras conquistadas. Eis que a Irlanda, essa terra de verdes colinas e lendas antigas, torna-se o tabuleiro onde se joga o próximo lance do destino. Não é apenas uma ilha, é um espelho das ambições que corroem até os mais poderosos. Os cambro-normandos, esses senhores de espada afiada e vontade mais afiada ainda, já se entranhavam nas terras do sul e do leste como raízes de carvalho em solo fértil. 700 anos? Não é um número ao acaso. É o peso de uma herança que começaria ali, em 1171, quando Dermot MacMurrough fechou os olhos para sempre, deixando para trás um legado escrito não em pergaminho, mas em sangue e alianças traídas. Strongbow não era um homem de sorte, era um homem de ação. E suas vitórias? Não eram presentes do destino, mas conquistas arrancadas com a força de quem sabe que o poder não se pede, se toma. Dublin, Waterford, cidades que, como pérolas em um colar roubado, brilhavam agora sob o punho dos invasores. Mas atenção, onde uns veem oportunidade, outros veem ameaça. E Henrique II, esse mestre do xadrez político, não era homem de deixar peões virarem reis sem seu consentimento. A notícia chegou como um sopro de vento gélido vindo do mar. Strongbow e seus aliados teciam seus próprios feudos, seus pequenos reinos dentro do reino, como aranhas afiar teias em cantos esquecidos. Era demais. Demais para um homem que já havia aprendido, à custa de Bec, que até os santos podem se tornar facas nas costas. Então o rei montou seu cavalo. Não por capricho, mas por necessidade. A Irlanda não seria um brinquedo nas mãos de ambiciosos, seria uma joia na coroa inglesa. E assim, no outono de 1171, as velas se encheram de vento rumo à costa irlandesa. Rory O'Connor, o Alto Rei, ainda acreditava que poderia conter a maré. Engano. Strongbow em Dublin sorria enquanto afiava sua espada, mas o verdadeiro jogo não era dele, era de Henrique. Com a habilidade de quem domina tanto a arte da guerra quanto a da palavra, o rei inglês não veio para destruir, mas para submeter. E submeter fez. Um a um os senhores irlandeses, aqueles que há séculos governavam suas terras como deuses menores, curvaram-se. Leinster, Meath, Dublin, Waterford, nomes que dali em diante soariam não apenas como terras, mas como promessas. Promessas de um novo ordem. Até Wexford, com seus portos e suas gentes, abriu os braços ao jugo normando. E por que não? Afinal, quem resiste ao canto de sereia do poder quando ele chega vestido de estabilidade e progresso? Mas Henrique não era tolo. Sabia que uma conquista não se mede apenas em léguas de terra, mas em séculos de lealdade. Por isso, em 1172, enquanto a primavera pintava a Europa de verde, ele selava com os lordes irlandeses um pacto que ecoaria pelos tempos, o Tratado de Windsor. Não era uma rendição, era um casamento de conveniência. Eles mantinham suas terras, suas tradições, sua aparente autonomia. Ele, porém, mantinha o que realmente importava, o controle. E assim, em menos de 3 anos, metade da Irlanda já olhava para a Inglaterra não como uma ameaça distante, mas como um destino inevitável. Os anglo-normandos, esses arquitetos do futuro, não apenas conquistaram, eles recriaram. Mudaram a língua, os costumes, até o jeito de pensar daqueles que, resistindo ou não, agora respiravam o mesmo ar de ambição. Mas atenção, toda conquista esconde sua sombra. E a de Henrique II não seria diferente. Enquanto a Irlanda se rendia em casa, o fogo da rebelião começava a crepitar. Não por acaso. Afinal, um homem que esmaga reis em uma ilha não pode esperar que seus próprios filhos permaneçam quietos em seus berços dourados. E Henry, o jovem rei, esse era um problema com nome, rosto e uma coroa que não lhe pertencia de fato. Aos 17 anos, com o sangue quente da juventude e o orgulho ferido de um herdeiro que se sente traído, ele olhava para o pai não com admiração, mas com inveja. Por que sentido tem ser chamado de rei se não se pode reinar?
E assim, como um veneno que se espalha, a discórdia infectou a família. Eleanor, a rainha que já fora imperatriz, não era mulher de se contentar com migalhas de poder. Luís VII, seu ex-marido e agora aliado circunstancial, via na fragilidade de Henrique uma chance de vingança. E os filhos? Richard, o leão, com sua fome por glória, Geoffrey, o astuto, João, o ambicioso, todos eles como lobos à espreita, aguardando o momento de morder a mão que os alimentava. A Europa inteira parecia conspirar. Os condes de Flandres e Bolonha, os barões da Aquitânia, até os escoceses, todos eles, de uma forma ou de outra, uniram-se nessa dança macabra em torno do trono. E Henrique II, o homem que domara a Irlanda, via-se agora cercado por seus próprios fantasmas. Mas se havia algo que o rei inglês dominava melhor que a arte da conquista era a arte da sobrevivência. Com uma mistura de ferro e diplomacia, ele desmontou a teia de traições peça por peça. Bolonha caiu. Os escoceses, humilhados em Alnwick, aprenderam o preço da insolência. E os filhos descobririam, mais cedo ou mais tarde, que desafiar um leão envelhecido ainda é mais perigoso que enfrentar um jovem. Até Becket do além parecia rir. Porque no fundo, Henrique sabia, o verdadeiro inimigo nunca fora o arcebispo, nem os barões irlandeses, nem mesmo seus filhos rebeldes. O verdadeiro inimigo era a própria coroa, esse peso que esmaga até os gigantes. E enquanto a poeira dos campos de batalha se assentava, uma pergunta permanecia no ar, como um presságio. Até quando o império construído com sangue e astúcia poderia resistir ao próprio veneno que o alimentava? Mas a história não se escreve com sorrisos e promessas vazias. Enquanto os cronistas da corte teciam palavras doces sobre alianças e heranças, a realidade era um tabuleiro de xadrez onde cada peça escondia uma lâmina. Eleanor não fora apenas capturada, ela fora domada, uma leoa enjaulada em seus próprios domínios, a Aquitânia transformada em prisão dourada. E seus filhos? Os filhos eram o veneno mais doce. Henry, o jovem rei, com sua coroa oca e sorrisos que escondiam facas. Richard, cujo coração batia ao ritmo das cruzadas e das traições. Geoffrey, o astuto, que jogava com as regras de Brittany como se fossem cartas marcadas. E John, o caçula, cujo nome já era sinônimo de ambição sem escrúpulos. Quando o jovem rei morreu em 1183, oficialmente de febre, mas os sussurros falavam de envenenamento, de uma dívida não paga a Deus ou aos homens, Henrique II não chorou. Um rei não pode se dar ao luxo das lágrimas. Mas a sombra da perda se estendeu sobre o império como um sudário. O herdeiro legítimo, o filho predileto, o símbolo de uma dinastia que já nascia fraturada, apagado antes de poder queimar. E o que restava? Um trono balançando sobre um abismo, um pai envelhecido e dois filhos que olhavam para a coroa como lobos famintos olham para uma carcaça. Richard, o leão, não esperou pela bênção paterna. Ele já se movia como um rei, mesmo antes de sê-lo, suas mãos apertando as rédeas da Aquitânia, seus olhos fixos nas terras que Philippe Augustus, esse jovem raposo francês, cobiçava com dentes afiados. E Geoffrey? Seu casamento com Constance da Bretanha não era amor, era estratégia. Um nó que apertava ainda mais o laço em torno do pescoço de Henrique. Cada concessão, cada título, cada pedaço de terra entregue aos filhos era um tijolo a menos na muralha do velho leão. Ele sabia. Todos sabiam. Até os servos que esvaziavam os baldes de vinho nos salões de Westminster sentiam o cheiro da traição no ar. Então veio 1186, e a morte de Geoffrey em um torneio, um acidente, diziam. Claro que foi um acidente. Como se a história dos Plantagenetas não fosse escrita com tinta de ironia e sangue. Com 2 herdeiros a menos, Henrique II se viu diante do espelho, um homem que havia passado a vida dominando reinos, mas incapaz de controlar sua própria carne. Philippe Augustus, esse rei francês que sorria enquanto afiava a faca, não perdeu tempo. Em 1187, enquanto os exércitos se arrastavam pela França como sombras de uma tempestade, ele e Richard selaram um pacto que cheirava a alta traição. O filho contra o pai. O lobo contra o leão envelhecido. E o velho Henrique? Ele ainda lutava. Ainda tecia alianças, ainda prometia ouro e terras aos condes da Flandres, ainda sonhava em esmagar a rebelião antes que ela o esmagasse. Mas até os rios mais poderosos secam quando a fonte está envenenada. Quando as tropas de Richard e Philip cercaram Lemens em 1189, quando as chamas devoraram a cidade como um presságio, Henrique II soube que o jogo estava perdido. Não por espadas ou exércitos, mas por algo muito mais cruel, o tempo. O tempo que transformará seus filhos em estranhos, suas vitórias em cinzas, seu império em um castelo de cartas prestes a desabar.
E então, na solidão de Chinon, rodeado por sombras e fantasmas, o grande Henrique II fez o que nenhum inimigo conseguirá: rendição. Não ao rei da França, não aos barões rebeldes, mas a verdade mais amarga de todas, que até os gigantes caem, e que às vezes, a única coroa que resta é a de espinhos. Mas a história, como sempre, teima em se escrever com ironia. Enquanto o leão envelhecia entre as sombras de Chinon, os salões da diplomacia, aqueles mesmos tronos de veludo onde se forjavam alianças e traições, começavam a vibrar com um novo ritmo. Ricardo, o filho que herdara o fogo do pai mas não sua paciência, olhava para além das fronteiras de Anjou. E se antes sua lealdade era uma moeda incerta, agora ela tinha dono: Felipe Augusto, o rei da França, aquele mesmo que Henrique chamara de meu filho adotivo, nos dias de glória, só para vê-lo transformar-se no algoz de seus últimos suspiros. Não foi com espadas que a rendição de Henrique se consumou, mas com uma carta. Uma missiva que cruzou o canal, selada com cera e desespero, buscando em Paris o que Chinon já não podia oferecer: uma trégua. Meu amigo, teria dito Felipe, com aquele sorriso que esconde mais facas que um arsenal, que bom que finalmente entendemos que a paz é melhor que a guerra. Como se a paz não fosse apenas outro nome para a derrota. Como se a sucessão, aquele tema que queimava a garganta de Henrique há décadas, fosse agora um mero detalhe a ser ajustado entre taças de vinho e juramentos vazios. E assim, no inverno de 1188, enquanto o vento uivava como um lobo faminto pelas planícies da Normandia, os exércitos se moviam não mais contra castelos, mas contra o tempo. Os galeses, aqueles guerrilheiros das montanhas, foram recrutados com promessas de ouro e glória, só para descobrirem que a guerra que os aguardava era contra um rei já meio morto. Henrique, o homem que outrora cavalgara de Winchester a Toulouse sem pisar em terra inimiga, agora mal conseguia erguer-se da cama. Uma úlcera o devorava por dentro, metáfora cruel de um reinado que se desfiava como tecido podre. Ainda tenho vida, murmurava, enquanto os médicos sussurravam entre si que nem mesmo os santos poderiam salvá-lo. E então veio o golpe final. Não de um inimigo, mas de sangue. João, o filho mais novo, aquele que Henrique chamara de meu favorito nos dias em que ainda acreditava em favoritos, uniu-se a Ricardo e a Felipe. A traição não foi um grito, mas um assobio no vento: pai, o mundo mudou. Você não. As crônicas diriam depois que foi o peso dessa deslealdade que quebraram o velho leão. Geralde de Gales, aquele cronista de coração partido, juraria ter visto Henrique chorar, não por si mesmo, mas pela dinasta que desmoronava em suas mãos. Deus me perdoe, teria dito ao filho que lhe restava, mas juro que um dia, você entenderá o que é ser rei. 2 dias depois, o homem que governara meio continente por 35 anos não era mais do que um corpo febril, consumido por uma agonia que nem os melhores médicos da cristandade puderam aliviar. Quando a notícia chegou, Ricardo e Felipe marcham sobre Tours. Henrique não teve forças nem para amaldiçoá-los. Apenas sorriu, amargo como quem finalmente vê a piada de um destino que sempre soube ser cruel. Eis minha coroa, filhos. Tomem-na. Mas saibam, ela pesa mais que todas as suas ambições. Morreu como viverá, cercado por fantasmas. Não os de seus inimigos, mas os de seus próprios erros. Foi enterrado em Fontevraude, onde a pedra fria da abadia guardaria para sempre o segredo de um império que se desfez não pela espada, mas pela ganância daqueles que deveriam tê-lo amado. E enquanto a terra engolia seus restos, Ricardo, o leão, agora rei, já sonhava com Jerusalém, e João, o sem terra, já afiava as garras para o que viria. A Inglaterra? A Inglaterra aprenderá muito que reis morrem, mas coroas são eternas. Até que outro louco as arranque da cabeça de quem as usa. Mas não se engane, o legado de Henrique II não se mede apenas pelos mapas que ampliou ou pelas leis que gravou em pergaminho. Ele foi o arquiteto de um reino que, pela primeira vez, ousou sonhar com a ordem onde antes só havia o caos. Um homem que, com mão de ferro e mente afiada, teceu as bases de um estado onde a justiça não era mais um privilégio dos barões, mas um direito escrito em tinta e selado com o sangue de quem ousasse desafiá-lo. Sim, porque Henrique não governou, ele esculpiu. Esculpiu um sistema onde os xerifes respondiam a Westminster, onde os juízes percorriam as estradas poeirentas da Inglaterra com rolos de lei sob o braço, e onde até o mais humilde camponês podia, em teoria, apelar ao rei contra a arbitrariedade de um senhor local. E no entanto, por que rei é aquele cujos próprios filhos se voltam contra ele? Que império é aquele onde a rainha, outrora aliada e amante, se transforma em inimiga implacável?
Eleonor de Aquitânia, sim, aquela Eleonor, a mulher que havia cruzado meio mundo para se casar com ele, que lhe dera terras e herdeiros, que fora sua conselheira e sua paixão, agora tramava nas sombras com os filhos rebeldes, tecendo alianças com o rei da França como se o leito conjugal nunca tivesse existido. E os filhos? Ricardo, o leão, já olhava para o pai com o desdém de quem se sabe predestinado. João, o sem terra, sussurrava promessas aos barões descontentes, e até o jovem Henrique, o herdeiro, jogava com o fogo da ambição precoce. Era o preço de se construir um império com pedras e leis, mas esquecer que o sangue é mais espesso que a tinta dos decretos. E então veio Becket. Thomas Becket, o amigo, o chanceler, o homem que Henrique elevara ao trono de Canterbury como quem oferece um presente a um igual. Mas Deus, ou o diabo, ou talvez apenas o orgulho humano, transformaram aquele presente em uma faca nas costas. Porque Becket, uma vez arcebispo, descobriu que a fé não se curva ao cetro. E quando o rei, em um acesso de fúria bêbada, gritou: "Quem me livrará desse padre teimoso?", não contou com o zelo dos homens que tomam as palavras dos reis ao pé da letra. 4 cavaleiros, 4 espadas, e o chão da catedral manchado de vermelho, o sangue de um santo, o pecado de um rei. A Europa inteira tremeu. Os papas amaldiçoaram. Os barões murmuraram. E Henrique II, o grande Henrique, o construtor de impérios, foi obrigado a se arrastar até Canterbury, ajoelhar-se na neve e deixar que os monges o açoitassem em público, enquanto o fantasma de Becket observava triunfante do além. Humilhação? Sim, mas também genialidade. Porque Henrique sabia, um rei que se curva perante Deus, ou perante a memória de um homem morto, é um rei que pode se levantar novamente. E ele se levantou. Os anos que se seguiram foram de guerra e traição, de tratados rasgados e alianças quebradas. A Irlanda conquistada com promessas e mantida com ferro. A Aquitânia disputada palmo a palmo com Eleonor e seus amantes políticos. E sempre, à sombra de Felipe Augusto, o rei da França, esperto como uma raposa, paciente como um lobo, roendo aos poucos as bordas do Império Angevino. Henrique envelheceu nessas batalhas. O leão que outrora rugira sobre a Europa agora tossia sangue, as costas curvadas pelo peso de uma coroa que afinal, era feita de espinhos tanto quanto de ouro. Quando morreu, em 1189, não foi em campo de batalha, mas em um leito solitário, traído pelo corpo e pelos seus. Seu império, que palavra grandiosa para algo que já se desfiava nas mãos, foi dividido como despojo entre os filhos que o odiavam. Ricardo herdou a guerra. João herdou a ganância. E a Inglaterra? A Inglaterra herdou as leis, os tribunais, o germe de algo que séculos depois, chamaríamos de nação. Dizem que no leito de morte, Henrique pediu que o enterrassem em Fontevraud, ao lado de Eleonor. Mas ela, a rainha que fora sua ruína e sua glória, já descansava lá havia anos, e não há registro de que tenham se reencontrado no além. Talvez porque até a morte, Henrique II soubesse, alguns pecados não têm perdão. Alguns legados não precisam.